boa noite. Com a nova geografia econômica, Brasil, Índia e China ganham presença cada vez maior no mercado consumidor internacional. E as diferenças entre esses países chamados emergentes ganham evidência. Como conseguir, por exemplo, preços de produção da China ou a eficiência tecnológica da Índia? Competitividade é o nome do segredo e tema do Fala Sério, que recebe o economista Evaldo Alves, da Fundação Getúlio Vargas. Professor Evaldo, muito boa noite, obrigada pela presença. Competitividade, professor. A competitividade é um conceito relativo. É como um vestibular, não basta eu ser competitivo. Eu tenho que ser mais competitivo que os meus concorrentes. O que a gente está vendo é exatamente isso. Vários países emergentes diminuindo preços, apresentando, portanto, melhor competitividade em relação aos nossos produtos. Isso do lado da indústria, do lado da produção. Do lado da economia, isso afeta a economia como um todo. Por essa razão, é um problema da indústria, dos setores, e é também um problema do país. Se o senhor pudesse apontar um item de maior importância na competitividade Brasil, o senhor elegeria o item mão de obra, a questão tributária, a questão de infraestrutura? O que, no teu ver, rouba do Brasil essa chance de conquista de mercados? Hoje, um dos maiores gargalos da economia brasileira, sem dúvida nenhuma, é a infraestrutura. Infraestrutura que tem as suas três grandes vertentes. A primeira, transportes. Nós vemos o drama, o problema que o empresário enfrenta em fazer chegar a produção nos seus devidos lugares, seja para exportar, seja para um outro produtor processar esse produto. Então, a infraestrutura, quer em termos de rodovias, transporte, em termos de portos. Então, nós temos esse problema de infraestrutura na área de transportes. Outro item da infraestrutura, energia. No Brasil, nós estamos no limite. Se o Brasil crescesse mais um ano ou dois aos 7,5% que nós tivemos o ano passado, certamente nós teríamos apagão. Nós estamos no limite. Precisamos resolver antecipadamente esse problema. Dos três itens de infraestrutura, apenas um de comunicações é que funciona razoavelmente no Brasil. Este é um dos grandes gargalos na economia, sem prejuízo também de outros. Essa questão dos salários, professor, nós estamos assistindo reajustes de salário não só acima dos índices de inflação, período de pleno emprego, não é? Mas acima da produção industrial. Isso é no que se refere à indústria particularmente. De alguma forma, isso pode servir como um desestímulo ao investimento? Sem dúvida nenhuma, é um desestímulo ao investimento, mas também, por outro lado, isso provoca o quê? Uma dificuldade de se competir. Na verdade, essa pressão salarial vai se transformar num aumento de preços ou inviabilidade da produção. As margens das empresas, o custo está aumentando, não posso aumentar preço, e não posso aumentar preço porque tem os concorrentes. Por essa razão, a empresa se vê pressionada, estrangulada por essas duas pressões. E o resultado dessa pressão é que? É perda de competitividade, ou algumas empresas não conseguem mais competir, ou algumas até mudam de ramo, ou vai para outro setor, ou mesmo fecham. No fundo, por esta razão que a economia brasileira começa a apresentar já este ano uma certa desaceleração. Por esta razão, nós não vamos repetir os 7,5% do ano passado. Entendo. Agora, não seria o caso de a indústria brasileira estar neste momento, ao contrário, investindo e muito no sentido de atender
a esse crescimento de consumo? Nós temos um novo consumidor no mercado, nós temos o alargamento na faixa do consumidor C, D, de menor faixa de renda. Portanto, era para nós estarmos com a indústria bombando. No entanto, o que ocorreu? Nesse momento em que tudo era favorável aos investimentos, por que comprar equipamentos lá fora, comprar máquinas? Lá fora está barato para comprar equipamento? Pegar dinheiro emprestado lá fora? Quando isso estava barato, nós não fizemos. Nós observamos vários anos, não foram meses, vários anos, as moedas fortes, o dólar e o euro, desvalorizando. Certo. Então, comprar equipamentos ficava barato. Não foi aproveitada essa oportunidade. A gente preferia reclamar de que ficava mais difícil exportar e ficava, mas não aproveitamos para investir. Por que a indústria não investe na proporção que nós imaginamos como necessário? Na verdade, sobretudo a partir de 2008, não se acreditava que estamos vivendo o século dos emergentes. Se imaginava que a crise sistêmica atingiu todo mundo, iria realmente derrubar todos os países. O pessoal não prestou atenção no que diz a boa e sã teoria econômica. Nesses ciclos, várias empresas e vários países trocam de posição. Quem estava numa posição boa pode perder sua posição. Quem estava competindo, começando, pode subir. Por esta razão, nós no Brasil ficamos aguardando e querendo só ocupar espaços que se abrissem, ao invés de investir e aumentar a produtividade. Crescemos um pouco, mas não aproveitamos todas as oportunidades. Agora, num mundo competitivo em termos de país, o que aconteceu? Vários emergentes fizeram essa lição de casa. A China já está crescendo de novo a 10% ao ano. A capacidade... Porque estudaram a lição, fizeram a lição de casa. A Índia da mesma maneira. E não são só esses dois grandes. Nós temos vários países na Ásia crescendo, países pequenos, porque aproveitaram essa oportunidade. É bem verdade que, para não ficarmos com um toque extremamente pessimista, felizmente nós aplicamos alguns remédios adequados, que foi aquela isenção para alguns bens de consumo duráveis, automóveis, televisão. Isso ampliou o mercado interno. Com esse mecanismo que nós temos aqui também de complementação de renda, nós fizemos crescer o mercado interno. Portanto, temos um potencial de consumo, mas no sistema capitalista, numa economia de mercado, não há segredo. Se eu não invisto, se eu não melhoro a minha eficiência, outros farão isso. Portanto, devemos retomar isso. A forma de retomar não é só dizer para o empresário investir, mas também o sistema econômico, a plataforma produtiva precisa ser mais amigável à atividade econômica. Interessante é quando o senhor fala de política industrial e que isso não soa muito bem aos ouvidos dos liberais. O que é efetivamente uma política industrial? Rapidinho. Nós temos hoje no mundo uma nova geografia econômica, onde você não enxerga mais Estados Unidos, Europa e Japão. Você enxerga, assim, Brasil, China e Índia como grande tripé do desenvolvimento econômico mundial. São nossos parceiros emergentes e competitividade é uma palavra de ordem. E o que é efetivamente a competitividade? De que forma a indústria pode fortalecer o Brasil nesse novo desafio? De que forma o comércio pode dar a sua contribuição? O setor de prestação de serviços, que tem pressionado muito a inflação com o reajuste dos seus preços, como é que nós criamos um equilíbrio dentro da economia brasileira no enfrentamento dessa nova geografia econômica? Estamos recebendo o economista da Fundação Getúlio Vargas, professor Evaldo Alves. Professor, o senhor falava das dificuldades da indústria, falou do papel do BNDES, de fundamental importância,
E citou também o prejuízo determinado pela ausência de uma política industrial. Nós estamos em 2011 e desde o meu início na economia, professor, que eu fazia Getúlio Vargas, nós discutíamos isso com o professor Nakano. Política industrial, a necessidade na macroeconomia de políticas setorizadas. O que é e por que o Brasil, até hoje, não fez a sua política industrial? Primeiro, nós não fizemos porque houve um momento em que se buscou muito a estabilidade acima de tudo, para combater a inflação, que era realmente um fenômeno, uma doença econômica devastadora. A partir daí nós ficamos tranquilos. Achamos que tínhamos tudo sob controle, acabamos com a inflação, somos bonitos. A estabilidade é boa e não precisa fazer muita coisa quando o país já está desenvolvido, maduro, não tem mais problema social, não tem mais problema econômico. Que lindo. Só que nós adquirimos a estabilidade, felizmente adquirimos a estabilidade, mas não continuamos o processo de desenvolvimento, enquanto os outros emergentes passaram e continuaram a investir setorialmente. E como é que eu vou escolher os setores que eu vou privilegiar, que eu vou investir mais? Política industrial é isso? É isso. Você primeiro abre o leque e percebe onde é que estão os principais pontos de estrangulamento. Indústria. Precisamos fortalecer a nossa indústria. E investir, jogar recursos em setores que têm uma possibilidade de crescer mais rapidamente, para que os meus recursos sejam mais efetivos. Então, eu escolho os setores e saio investindo. Obviamente que essa decisão não pode ser algo unilateral por parte do governo. Isso tem que ser discutido com os setores produtivos, tem que ser priorizado, essa é uma bela de uma discussão. Uma vez priorizados, o organismo de investimento, uma vez feita a política industrial, a gente começa a investir em alguns setores priorizados que vai promover um crescimento mais rápido. Agora, tem um detalhe. Nós precisamos fazer isso, mas num ambiente onde a economia dos países emergentes está crescendo e onde eu tenho muitos concorrentes competindo conosco. E no mundo do século XXI, nós, emergentes, estamos vivendo um dilema que eu diria quase shakespeariano. Por quê? A China é o nosso maior parceiro comercial. É o nosso maior concorrente. E é o nosso maior concorrente. Então, é um desafio como é que a gente conduz essa relação. Eu não posso estragar essa relação comercial, claro, porque ela é importante para nós. É o maior parceiro comercial de longe. Não é mais os Estados Unidos, é a China. No entanto, em termos de produção, ela compete conosco e compete com preços, muitas vezes, arrasadores. Por esta razão, a gente tem que montar mecanismos que viabilizem isso. Um dos mecanismos é a política industrial, de que nós falamos, que vai permitir que eu produza com preços menores, com maior eficiência, esses produtos que nós queremos colocar que no mundo. E vamos querer em função do quê? Da nossa possibilidade realmente de fazer isso, da nossa plataforma já instalada, da nossa capacitação técnica, pessoal, profissional, treinado para isso. Então, fazer isso que a gente já tem alguma vantagem em fazer. Por que o governo, desde Juscelino, professor, 1957, quando ele começou com essa coisa da industrialização no Brasil, com a diversificação, que ele achava que nós não podíamos nos ater única e exclusivamente à questão agrícola, que o Brasil sempre foi uma potência agrícola. E olha, 1957, a minha idade, 54 anos depois, nós continuamos com a economia brasileira sendo sustentada pelo setor agrícola. E o setor agrícola não recebeu nada do governo de lá para cá. Em comparação, a indústria, principalmente automobilística, ganhou tudo do governo brasileiro. Hoje emprega muito pouca mão de obra. E continuamos numa dependência esdrúxula
agrícola. Indústria, nada. O que aconteceu, professor? Nós temos uma certa oscilação de humor? De humor econômico. De responsabilidade. Nós investimos, o grande estadista brasileiro Juscelino Kubitschek trouxe para o Brasil a indústria automobilística, a indústria de eletrodomésticos, que era a indústria de ponta na época. Ele pôs o Brasil na rota da industrialização. Só que, em seguida a isso, nós fizemos o quê? Em vez de continuarmos, como fez o Japão, não vai só a China não, que é um país desenvolvido, como a China, continuar produzindo, aumentando a produção, exportando e ganhando competência, ganhando competência e ganhando dinheiro com isso. Claro. Nós fizemos o que? Em seguida, fechamos a economia. E passamos aí 20 anos praticamente fechados. Quer dizer, tudo aquilo que se ganhou, congelamos. E depois de 90, tivemos que sair correndo atrás do prejuízo. Fernando Collor de Mello, abre a economia abruptamente. É verdade que foi abrupta, foi algo assim... Mas fez o que tinha que ser feito, sem dúvida. Tem uma coisa, de 90 para cá, nós fizemos quase uma revolução nesse país, em termos produtivos. Mas o que acontece? Sempre o ciclo. A gente... Fizemos um bom papel nos anos 50, pouquinho no comecinho dos 60, depois fechamos a economia. A partir de 90 saímos de novo correndo atrás do prejuízo. O que falta ao Brasil também é o quê? É uma estabilidade, continuidade, não só no controle da inflação, nós já estamos ganhando esse mérito. O controle, inflação, estabilidade, nós já estamos conseguindo aí há pelo menos 2 governos. Isso é muito bom. Sem dúvida. Mas não estamos conseguindo fazer isso na área produtiva. Dar continuidade a programas, a processos. O grande segredo do Chile foi qual? Foi exatamente isso. O nosso vizinho aqui embaixo, não é? Que hoje é uma referência. É uma referência técnica, porque, independentemente de governo, ditadura, democracia, depois, eles sempre mantiveram uma política e não tinham essas oscilações. Então, no Brasil, não basta eu ter uma política industrial, não basta eu investir, tudo isso que nós falamos, precisa. Mas, além disso, nós precisamos ter uma continuidade na área produtiva e também abranger setores novos. Você mesmo citou agora há pouco o setor serviços. Hoje a indústria sempre está acompanhada de serviços. Claro. Nós precisamos aumentar o nosso investimento, precisamos aumentar a nossa preocupação em algo que nós, em parte, já temos. Nas tecnologias de ponta, tecnologia de informática, nós somos bons, o Brasil é competitivo nisso, comparando com os emergentes, tá certo? Tá bom, é verdade, a Índia é um pouco melhor, mas nós somos bons. A nossa automação bancária é uma das melhores do mundo. Nós não usamos isso para alavancar recursos, para gerar recursos externos, para fazer disso uma grande indústria, serviços. Então, são coisas que nós precisamos fazer, não só aproveitar a onda. Brasil, economicamente, nas últimas décadas, tem sido o quê? Surfista. Aproveita uma onda de crescimento, nós vamos lá. Não, nós precisamos aproveitar a onda, sim, mas também aumentar a produtividade e com continuidade, sem ciclos. Por esta razão que o Brasil ele tem oportunidade, ele tem chance. Mas não vamos esquecer que os nossos concorrentes não são só os grandes, Índia e China, até os pequenos da Ásia estão fazendo isso de uma maneira muito eficiente. Então, se a gente quiser ter uma posição melhor, a gente tem que fazer essa lição de casa. Não vamos ser sinistrólogos, não vamos só desenhar o desastre. Não quer dizer que o Brasil vai acabar, não vai haver uma grande... Nós temos todo o mercado está a nosso favor, mas nós precisamos ter uma melhor posição. Nós precisamos melhorar a nossa posição. E esse é o grande desafio do Brasil, na área de produção, sim, mas na área de serviços também. Agora, precisamos fazer a lição, eliminar várias dessas barreiras. Falamos de infraestruturas, mas nós temos outras barreiras, outros estrangulamentos na economia brasileira, como, por exemplo, a regulamentação. Esse é um país altamente, não é amigável à atividade econômica. E isso não custa dinheiro, isso não é muito caro, isso não vai demandar muito investimento. É simplificar,
esse mundo, essa Babel de regulamentação que eu tenho nesse país. Não custa muito dinheiro e geraria vontade política, né, professor? Há que se ter muita vontade política. Eu já ouvi, não uma, mas várias vezes, críticas à postura do empresário brasileiro. O empresário brasileiro, de uma forma geral, ele se acomoda nas poucas conquistas que são obtidas e ele sempre elege como principal problema a questão do câmbio e dos juros. Críticas, que o nosso empresário, ele não é muito culto, não é muito requintado no que diz respeito ao conhecimento macroeconômico, o que daria aos nossos empresários uma atuação de melhor desempenho junto ao governo. O empresário brasileiro fica devendo mesmo para o empresário chinês, para o empresário indiano? Rapidinho, depois... Crise de 2008, a crise que derrubou o capitalismo, principalmente nos Estados Unidos, quando nós tivemos o governo americano comprando a General Motors, você se lembra disso? Acabamos sendo contemplados com uma nova geografia econômica. Hoje, quando se fala em desenvolvimento da economia mundial, em crescimento da economia mundial, nós falamos de Brasil, China, Índia e Rússia. E o interessante é que nós, claro, que nos envolvemos também em algumas situações comparativas, claro. Mas a China, mas a Índia, ela é muito mais eficiente em tecnologia. A China tem uma competitividade de padrão absoluta. O Brasil tem recursos naturais, mas o empresário brasileiro fica devendo. O empresário brasileiro, ele não tem uma atuação de independência em relação ao governo, no sentido da cobrança e da complementação, não é? No que diz respeito aos investimentos. É cobrar e fazer junto. Essa coisa do público-privado. Essas parcerias, o Brasil fica devendo. Será mesmo que o empresário brasileiro não tem competitividade de gestão como tem o indiano e o chinês? Nós estamos falando de competitividade, estamos recebendo o professor Evaldo Alves, da Fundação Getúlio Vargas. Professor, que análise o senhor faz nessa coisa do gestor, né, empresarial? O primeiro lugar, existe essa ideia de que o empresário brasileiro não está muito habituado a essa inserção internacional. Existe essa impressão, isso é verdade parcial, porque o que nós começamos a observar recentemente é o que algumas empresas brasileiras indo para o exterior e tendo muito sucesso. E tendo sucesso até com um método de gestão mais voltado aos nossos métodos brasileiros, ou seja, mais simplificado. Estamos exportando? Mais simplificado, sem grandes sofisticações, sem grandes complicações, que tornava a produção muito onerosa no primeiro mundo. Então nós temos algumas empresas, várias empresas brasileiras que estão tendo sucesso lá fora. Agora, tem um aspecto, isso não basta. Eu não posso louvar, eu não posso basear a produção de um país em alguns produtores, como é o caso da siderurgia, como é o caso no Brasil, como é o caso da carne, mas nós precisamos ampliar esse leque. Mas o senhor acredita que o empresário brasileiro, ele é míope? Ele é pouco... ele é pouco receptivo a informações macroeconômicas que lhe ofereçam outros nortes. Ele padece de conhecimento? Eu acho que não é tanto a questão de conhecimento, é a questão do conforto de explorar o mercado interno. Ele sempre esteve voltado e vinculado ao mercado interno, que ele conhece. É complicadíssimo, mas ele conhece. Mas ele só reclama de juro
e de câmbio. Aí ele vai no governo, não existe nenhuma grande reunião que nós tenhamos assistido do setor industrial fazendo suas reivindicações no que diz respeito à infraestrutura, com reuniões cobertas por toda a imprensa. Não existe, é sempre um bastidorzinho ali, uma coisa meio... O que acontece? Na verdade, o empresário brasileiro vai precisar cortar esse cordão umbilical, ele vai ter que ir mais para o exterior. Vários já foram. A indústria vive do governo, é isso? Em parte do governo e das regulamentações do governo. Agora, no mundo de hoje, é necessário cortar esse cordão umbilical e assumir o risco lá fora. É o que os outros estão fazendo. Nós precisamos fazer isso. Infelizmente, já fizemos apenas em parte essa lição de casa. Agora, não podemos esquecer que a necessidade é uma boa mestra. O mundo mudando do jeito que ele está mudando, vai compelir, vai obrigar o empresário a buscar oportunidades lá fora. Seja com associações ou seja ele indo sozinho. E tem mais, caso contrário, ele vai ser absorvido aqui dentro. Então, a gente começa já a observar alguns movimentos nesse sentido. E também tem um outro detalhe. No Brasil, existe a ideia equivocada de que deve ir para o exterior apenas a grande empresa. A empresa que já atingiu uma grande dimensão. Não vamos esquecer que 40% das exportações alemãs provém de pequena e média empresa. Isso não existe no Brasil ainda. Então, nós temos ainda um bom caminho pela frente se a gente quiser continuar crescendo. Felizmente, desde o ano 2000, nós voltamos a crescer, mas ainda crescemos a porcentagens modestas, a índices modestos. Se eu comparar com os anos 60, com os anos 50, nos anos 50, não vamos esquecer, nós, na década de 50, nós quase que dobramos a produção. Nos anos 70, dobramos também. Estou citando esse dado para dizer o quê? Não é questão de democracia ou período autoritário. Anos 50, Juscelino, tá certo? Democracia, abertura. Certo. Anos 70, sim, a ditadura. Mas independente, de uma forma ou noutra, nós dobramos a produção, nós dobramos a renda. Então, existe a competência do setor empresarial e dos senhores empresários para fazer, para empreender. O que talvez se sinta de falta é uma independência maior em relação aos governos. E também entender o novo jogo. Nós crescemos, século passado, nós crescemos durante quase 100 anos. Independente de crise de 30, independente de guerra, o Brasil cresceu. Portanto, não vamos ficar com complexo de inferioridade. A indústria, o setor produtivo, o setor serviço brasileiro cresceu durante quase 100 anos sem parar. Mas cresceu um pouquinho, né, professor? Nós tivemos décadas que a gente cresceu muito. Um pouco mais. Tivemos, a hora que fechamos, anos 80, anos 90, encolhemos. Mas temos essa chance de crescer, mas precisamos entender o novo jogo. Esse jogo... Da globalização, da internacionalização. E esse jogo não é só questão de exportar ou não exportar. Muita gente pensa que é meramente uma questão de exportar ou importar. Não é isso. É algo mais complexo. Até os anos 60, anos 70, como é que era a economia mundial em termos de produção? Eu vendia produtos e comprava produtos. Nesse aspecto, Portugal, nosso colonizador, lá em 1500 e pouco, já fazia isso, exportava e comprava produtos terminados. Portanto, esse comércio, a internacionalização já existe, já existia com Portugal. No entanto, qual é a diferença? Hoje, a produção, para ela ser viável, eu tenho que colocar componentes, peças e partes que vêm de vários locais do mundo, onde é mais barato aquela peça, onde é de melhor qualidade aquela peça. Então, a produção ficou mais complexa. Não basta apenas eu montar na linha de produção. Eu preciso pegar o quê? Montar essa logística de ter componentes e peças para aquele meu produto, componentes e peças estas que vêm das várias mais diferentes partes do mundo. Esse é o novo jogo, essa é a nova complexidade.
Muita gente ainda não entendeu isso. Felizmente para o Brasil... Não importa onde você vai estar, porque a montagem é globalizada, não é? Exatamente. Isso é Ou seja, as peças vêm de vários locais do mundo. Portanto, não são peças somente da China e da Índia. Se eu desmontar essa câmera que está nos observando aqui, as peças vêm da Malásia, vêm da Coreia, vêm de vários locais. E para eu ser competitivo, eu preciso fazer essa montagem. Estar lá, de alguma forma, participando desse processo. Portanto, é um desafio para o empresário brasileiro, seja de produtos, seja de serviços, conhecer essa nova lógica do capitalismo. O comunismo acabou, só existe lá em Cuba, Coreia do Norte, na forma tradicional. A China. Agora, a China aprendeu o jogo, porque claro, né? Não é? Entrou nesse novo jogo. E essa economia capitalista é um novo capitalismo que exige o entendimento dessa interação. Quem souber essa interação entre peças, partes, como é que eu monto, isso é a competitividade. Comprar dos locais mais baratos as melhores peças. Portanto, o empresário brasileiro está sendo desafiado a esse novo jogo. Não se trata mais de repetir modelinho Juscelino Kubitschek, que foi um grande estadista, um dos grandes estadistas brasileiros, tá certo? Mais adequado àquele tempo. Hoje, o jogo é outro e precisamos aprender esse novo jogo. E Salete, tem muita gente que já está sabendo jogar esse jogo fora do Brasil. Tomara, professor, quanto mais gente jogando, melhor. Eu acredito que poucos estão no jogo. Essa é a minha frustração. Poucos agentes. Precisamos ampliar o número de agentes econômicos nesse jogo de internacionalização. O professor Evaldo falou das empresas brasileiras que estão tomando outros rumos lá fora, transferindo sua produção para fora do Brasil. E eu pergunto, com a crise no Japão, com as dificuldades de sobrevivência do Japão, sobrevivência geográfica, inclusive, existiria alguma possibilidade de o Brasil ser contemplado com a chegada de empresários, por que não japoneses, que elejam o Brasil como o parque da sua produção? Qual é a chance do Brasil receber empresários lá de fora, quando nós sabemos que estamos perdendo empresários para o mundo? Rapidinho depois do intervalo. Estamos, sem dúvida nenhuma, vivendo um momento ímpar da economia brasileira. Uma presença muito grande de produtos importados, uma presença que está sendo garantida pela valorização do real frente ao dólar. Estamos vivendo um novo ajuste da economia mundial, isso como resultado da crise de 2008. Estamos vivendo oportunidades de mercado, de abertura de empresas. Nós temos Copa do Mundo, nós temos Olimpíadas, nós temos um mercado interno bombando. Um novo consumidor brasileiro, com a recuperação de renda, com a situação de pleno emprego, enfim, um momento de grandes oportunidades. E temos assistido à saída de empresas nossas, com produção no Uruguai, com produção na Argentina. Estamos perdendo competitividade, apesar de estarmos no olho do dragão. Estamos perdendo empresas, estamos perdendo e ganhando também um fluxo maior na própria mão de obra. Hoje, mão de obra importada no Brasil é uma realidade. E eu pergunto, será que as empresas americanas, europeias, chinesas, japonesas não elegeriam o Brasil como ponto de produção maior? Estamos falando de competitividade, estamos recebendo o professor Evaldo Alves, da Fundação Getúlio Vargas. Professor, e aí, hein? O que será que acontece com o Brasil nesse curto espaço de futuro? Bom, nós temos oportunidades. Tudo vai depender de como a gente vai explorar essas oportunidades.
Todos os emergentes estão crescendo, mas o que é importante frisar e ressaltar é o seguinte: nós não estamos crescendo na velocidade que nós poderíamos, ou seja, nós poderíamos produzir mais, nós poderíamos crescer mais. E a necessidade de crescer, no caso brasileiro, não é uma competição esportiva, o crescimento. É uma necessidade desesperada. Por quê? Hoje no Brasil, na nossa população de 190 milhões de habitantes, segundo aí o IBGE, eu tenho somente cerca de 80 milhões de habitantes no mercado. Portanto, eu tenho uma necessidade de de inserir uma grande parcela da população no mercado. Portanto, é uma necessidade muito importante, uma necessidade quase que desesperada do Brasil de crescer. Não é só competir com os outros emergentes. Claro, é no sentido de dar dignidade a todo o povo brasileiro, não é? A inserção desses consumidores potenciais que ainda estão à margem. Agora, professor, nós recebemos o profissional estrangeiro de uma forma muito afetuosa, inclusive. Mas o nosso profissional lá fora não é tão bem recebido. As nossas empresas são muito bem recebidas lá fora. Agora, o Brasil recebe muito mal a empresa estrangeira no que diz respeito, você citou com galhardia, na questão da regulamentação, na questão da burocracia, na questão dos impedimentos e das dificuldades de montagem e administração de empresas, tendo em vista a própria carga tributária. Podemos perder esse bonde, então? Dessa globalização que elegesse o Brasil como o foco do investimento maior? Felizmente, a gente não vai perder o bonde, sabe por quê? Em primeiro lugar, porque oportunidades de investimento no mundo hoje não se apresentam como no Brasil. No mundo desenvolvido não existe. Na Europa e Estados Unidos, eles estão lá numa crise enorme. Então, os investimentos vão se caminhar para cá. Mas nós poderíamos ter um desempenho melhor. Esse é o ponto. Portanto, nós precisamos aproveitar esse momento. Daqui a 10 anos, provavelmente isso não vai existir. Daqui a 20 anos, essa oportunidade não vai existir. Precisamos aproveitar esse movimento precioso do ponto de vista histórico, de crescer rapidamente, de melhorar nossa posição, não só como país, na lista dos países, mas também como produção, plataforma produtiva e, por consequência, bem-estar da população. Nós estamos diante de uma oportunidade, não é nem desafio, uma oportunidade imensa, que precisamos aproveitar e não perder posições em relação aos nossos concorrentes. Falta desregulamentar a economia, falta melhorar a carga tributária e, Salete, aproveitar um ativo que nós temos, uma vantagem que nós temos. Nós somos um povo de fácil relacionamento. Isso na atividade empresarial é fundamental. Hoje se ensina isso em qualquer faculdade de administração, em qualquer MBA da vida. Isso é importantíssimo. Nós já temos isso quase que de graça. Isso faz parte da característica do brasileiro. Nós precisamos aproveitar isso, melhorar a nossa produtividade, melhorar a nossa tecnologia. E aí nós temos essa oportunidade. Não acredito que a gente vai decrescer de novo, mas nós precisamos crescer mais rapidamente. O senhor existe aí uma necessidade, uma emergência numa participação maior do brasileiro no contexto, no sentido de ter essa noção, de ter essa consciência de oportunidade e ser mais rigoroso nas cobranças que se faz ao governo, no sentido dessa infraestrutura, saneamento básico, que é o básico, mais de 50% dos brasileiros não dispõem de estrutura de saneamento básico, quer dizer, nós que nos pretendemos ser a quarta economia do mundo. Existe uma forma de o cidadão brasileiro ter uma participação mais efetiva nos destinos deste país? Isso passa até por uma reforma política, porque isso é mobilização, isso é participação. E no Brasil hoje não podemos negar isso. Existe quase que uma descrença nessa mobilização, nessa participação. Nós precisamos resgatar essa participação na produção, nas atividades econômicas, nas atividades sociais,
para retomarmos o nosso crescimento de uma forma mais coesa, com mais consenso. Esse desafio passa não só pela atividade do governo de fazer isso. A própria população precisa também se envolver nesse aspecto produtivo, seja na sua empresa, mas seja também nesses movimentos mais amplos, setoriais. Nós temos todas as condições, até pela nossa informalidade, pela informalidade do povo brasileiro, para aproveitar esse movimento precioso. Nós temos algumas pepitas de ouro na mão, precisamos aproveitar isso para promover o nosso crescimento, aumentando a produtividade no sistema de mercado. Não existe mágica, eu só cresço com aumento de produtividade. E se eu não for produtivo, o concorrente vai ser. Muito bom, professor, foi muito bom ter este momento de reflexão, porque nós ouvimos a todo momento. Eu fui criada com essa máxima de que o Brasil é o país do futuro. O Brasil é o país do futuro. O futuro chegou. E agora? Agora cabe a cada um de nós, cidadãos brasileiros, nos empenharmos na realização desse futuro, não é isso, professor? Perfeito. Porque nós temos aquele ranço, não deixa que o governo resolve. O governo não resolve nada, né? Se nós não estivermos ali juntos, no sentido dessa cobrança de responsabilidade, na escolha dos nossos representantes políticos, eu acredito que esse talvez, a qualidade seja o maior desafio do povo brasileiro, saber eleger os seus representantes. E também mudar o sistema de representação. O deputado, o vereador não pode ser tão distante. Uma ideia muito simpática a isso é ter o distrito. Perfeito. Para que eu conheça, se eu fizer uma pesquisa em qualquer lugar, e em quem foi o deputado que se votou, a maioria não sabe. Nós precisamos ter uma proximidade maior do sistema político para ligar o sistema político ao sistema produtivo. É isso, reforma política já. Professor, muito obrigada pela presença, muito obrigada pela sua participação. Nós ficamos por aqui, voltamos na próxima segunda-feira. Fala sério.